O que acontece de novo aí? Tem alguma novidade ou não? A novidade é que o mercado está extremamente aquecido, como eu falei, não só para as picapes, mas para SUVs também. O mundo da eletrificação está crescendo e as montadoras começaram a apontar o seu norte também para investimento em pontos de eletrificação. A gente falou até quando teve o Nissan Leaf aqui. Sim. A primeira parte dessa nossa campanha 360 foi com o próprio Nissan Leaf, 100% elétrico, mas sempre tinha um calcanhar de Aquiles dentro desse universo da eletrificação, que é você ter infraestrutura viária elétrica. A tomada. Cada vez mais. Como mais. a gente não tem esse incentivo do país, diferentemente do que a gente vê na Escandinávia, que vê na Europa em geral, aqui no Brasil as próprias montadoras estão arregaçando a manga e estão investindo. É caro. Eu vou falar uma coisa pra você. Na minha região não tem nem esgoto. Imagina tomada. Mas vai chegar lá. Uma hora chega. Uma hora chega. Mas esses carros híbridos, esses carros são os carros que mais... Para mim hoje, Emílio, a melhor escolha realmente é você ter essa, principalmente por conta desse mapeamento eletrificado, é um híbrido onde você pode balancear aí, você tem o combustível e você tem o motor elétrico e você tem regeneração também, porque muita gente fala, não, eu para recarregar esse carro eu preciso só colocar na tomada, a única maneira é através da tomada, não. Você tem hoje muitos carros do sistema One Pedal Drive, que basta você tirar o pé do acelerador, ele já regenera, ou seja, ele transforma a energia, a parte motriz do carro, ou seja, o próprio rolamento do carro em carregamento da bateria, ou você, quando precisa de mais potência, joga a força da bateria para a força motriz. Como você dá então, aula, meu? Esse é um pouco mais tranquilo. Então, o híbrido, você vai ter um melhor consumo, ou seja, uma economia de combustível, e ainda não tem esse gargalo. Mas, de novo, eu acredito que em cima desse investimento das montadoras, porque é alto, Emílio, hoje um ponto de eletrificação ele custa R$1 milhão. Caraca. Para você ter 180 quilowatts. Um carro, o Super Premium, um carro do mercado que seja totalmente eletrificado, ele tem 80 kWh. Essa é a força da bateria dele. Então, você consegue carregar em meia hora. Mas você precisa desse mega carregador. Um carregador gigante. É um carregador, é um ponto de eletrificação normalmente com 2 saídas. Então você tem 2 carros, aí você vai demorar 1 hora para carregar cada um, mas é razoável. O que acontece normalmente, que é um gargalo, é você pegar uma estrada, por exemplo, você parar num ponto desse, pode estar quebrado e você ficar na mão, ou o cara aproveitou, até de maneira consciente, deixa carregando enquanto almoça. Mas aí você tem que esperar o cara terminar de almoçar. Então, esses gargalos ainda estão aí travando um pouco a venda do 100% elétrico, mas o híbrido, que é um mix, né, entre elétrico e motor a combustão, ele está muito impulsionado. O que eu acredito, e eu falo isso até durante as coletivas, você já falou várias vezes isso aqui, Emílio, não adianta tentar vender o conceito de um carro híbrido elétrico em cima de conscientização de meio ambiente. Sim, bobagem. Emissão zero, não. Tem que dar uma vantagem para o bolso desse consumidor. Sim, claro. Ele tem que ter, que é o que acontece na Escandinávia, o governo investe 50% pro fabricante como subsídio e esse carro chega na mão do consumidor mais barato como um preço de combustão, até porque eles têm até 2030 para zerar essa emissão por automóveis. Quando você chega aqui no Brasil, você precisa de mais incentivo do governo. Eles têm alguns com redução de IPVA, redução de alguma coisa, mas não é. Você também não tem, numa cidade como São Paulo, que é importante isso, você não tem o rodízio, você não está sujeito ao rodízio, mas é uma vantagem. Mas ainda não está afetando no bolso, Zucchi. Não. Então, o cara vai comprar alguma coisa, não sei se vocês concordam comigo, quando ele estiver economizando com tecnologia. Não adianta vender o conceito da Greta. Lógico. Aqui no Brasil, olha... o selo é bonito, mas a entrega você vai é ajudar lindo. O planeta. Vai ajudar o planeta tirando do seu bolso, então não é nem justo. Tem que ter um incentivo do governo equilíbrio. Ou maior escala na produção de baterias para redução de custo, mas isso ainda vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Mas, ô Rufo, eu estava pensando cá comigo o seguinte, o carro elétrico, se você for pensar, ele vai quebrar uma cadeia imensa. Porque não vai ter mais carburador, não vai ter mais autopeças. Ele é muito simples, Emílio. Ele vai quebrar uma grande Ele vai quebrar uma grande cadeia, né? Sim. E quando você tiver escala, você vai ter redução da mesma maneira, mantidas as proporções como a gente teve antigamente do carro automático
para o carro manual. Que era uma diferença muito grande, hoje ela fica entre 5 e 10 mil reais. Já chegou a ser muito mais do que isso. A mesma coisa aconteceu com blindagem. A blindagem antigamente era praticamente o valor do carro. Eu lembro. Hoje você tem uma redução menor, porque os carros eles priorizam a eficiência energética, materiais mais leves. Se o material é mais leve, eles são mais resistentes também, só que a motorização continua aumentando. Aí você coloca uma carga maior em cima do carro na blindagem, aquele motor segura e aquele lado mais leve compensa com o lado mais pesado da blindagem. Mas você acha que carro a combustão vai acabar? Não, não vai. Não vai, acabar, né? Não vai acabar. Mas de montadora? Mesmo montadora vai continuar fazendo? Sim, algumas montadoras estão colocando já o seu target só na eletrificação. Isso é o caso da Volvo, que inclusive tirou o XC40, que eu achava um espetacular carro híbrido, mas eles não atingiram num determinado momento as linhas de emissões pelo Proconv e preferiram deixar o 100% elétrico aqui no Brasil, que é o XC40. Só tem esse elétrico? O XC40 só elétrico, é uma bala. o XC60 ainda está caro. Uma bala. E tiraram o híbrido. Para mim, isso foi um erro estratégico da montadora. Eles não terem investido numa nova motorização. A Volvo não tem investido e manter o carro que era líder de mercado. Então, essa história do híbrido, para mim, ainda é o cenário ideal. O elétrico ainda vai demorar um tempo e passa a ser, de repente, aquele terceiro ou quarto carro da família para o circuito urbano. Aí é tranquilo. O elétrico. O elétrico, não, mas elétrico. Não, mas se você pensar bem, o híbrido é o melhor. Porque você usa híbrido na cidade, você usa o elétrico na cidade, quando você vai viajar, mete o gás. A única coisa assim, o híbrido, Emílio, ele tem uma autonomia de por volta de 60 quilômetros. O elétrico, 380, 370. Então, se o cara tiver esse carro só para a cidade e tiver um outro carro para pegar a estrada, o híbrido compacto é uma excelente opção de mobilidade urbana. Porque você não vai... eu acho que esse é o carrinho. Cara, esse é o carro nosso. Você vai carregar esse elétrico... Esse é o nosso Gurgel. É o pequeno híbrido. Ainda hoje como um terceiro ou quarto carro. O híbrido não. O híbrido pode ser o carro para você ter no dia a dia, não só no circuito urbano, mas na estrada também. Os elétricos não vão ser igual patinete, não lembra dos patinetes? Falaram que todo mundo ia aposentar tudo, aí já quebraram tudo, pegaram alguns. Virou modinha e desencanaram. Um mês. Acabou o patinete. Sabe com o que eu comparo os elétricos, os patinetes, Emílio? Com uma Honda que a maior parte dessa bancada não era nascida ainda, mas são as fases brasileiras de estar na moda com alguma coisa. Tobogã. Você lembra? Wet n Wild. Clássico, Vamos no tobogã. Teve uma febre. Todo mundo só queria alguma coisa. Depois teve a onda do boliche. Hoje a gente nem sabe, mas não tem boliche. Patins também. Patins. Então o Brasil é muito de modismo. Agora e o patinete foi modismo, não foi pela mobilidade. É que o cara queria mostrar que ele estava andando de patinete. Na Faria Lima, então a gente tem muito isso aqui no Brasil, como tem também na indústria automotiva. Você teve a época dos sedãs, dos hatches, dos carros pretos, brancos ou pratas. Agora a gente está numa fase de carros azuis. Você vai ver muito, azulão. mas o que é modismo? E a gente não vê isso em nenhum outro lugar do planeta, mas, por outro lado, o Brasil é o lugar onde todas essas coisas dão certo no lançamento. Foi assim com o videocassete. A maior venda que a Panasonic e Sony teve globalmente de videocassete e principalmente da reciclagem, da troca, foi aqui no Brasil. O brasileiro gosta de novidade. O cara tinha o G9, ele queria o G10, saiu o G21, ele queria o G21. Então é para mostrar para o vizinho. O celular então hoje o carro 100% elétrico ainda é aquele videocassete, para o cara mostrar para o vizinho dele que ele está com um carro 100% elétrico. E até por conta disso, as montadoras têm uma grande preocupação de sinalizar de maneira bem clara naquele carro que é o elétrico, senão não vale a pena. O cara tem um carro elétrico e o vizinho não está vendo. Então o que tem? Na frente, a grade, por exemplo, a entrada de ar não tem, porque você não precisa arrefecimento do motor. As calotas, elas são lisas e só vai precisar resfriar os freios. Então tem um azul no carro, a marca do carro em azul que identifica um elétrico e sempre deixam uma marca mostrando que você está num carro 100% elétrico, mas é aquela história, ainda por modismo. Boa. Que agradável. Show, o cara é bom demais, tem uns carros chinês maluco aí entrando. Depois vamos trazer uns chinês louco aqui também. Vamos fazer test drive. Vamos fazer test drive. É o seguinte,
O programa dele é sensacional. Alex Rufo manja tudo de Fórmula 1, um excelente fotógrafo, jornalista, conhece o mundo. Tem um livro maravilhoso de fotos aí que você pode comprar aí. Também tá à venda na Amazon. Tá no Amazon, tá na Livraria Cultura também. Tem a rede social do Rufo, onde você também pode dar ideias. Ele tá aqui, é nosso consultor. Tudo que é automobilismo é o Rufo, tudo que é lançamento de automóvel é o Rufo que fala aqui pra gente. E tem o programa dele aqui na Rede Jovem Pan, na TV Jovem Pan. Que depois de inúmeros pedidos, ele tem um horário melhor agora também. 15 horas da tarde no domingo. Domingo, 3 da tarde. De manhã no domingo e depois à tarde. Sucesso. Então agora tá à tarde também. E tá aí nas plataformas aí também, você pode ver on demand. Obrigado, Rufo. Eu que agradeço.